Durante séculos, a Irlanda foi sempre um dos países mais pobres da Europa. Mas então algo aconteceu, e a economia irlandesa explodiu. Hoje, a Irlanda é uma das nações mais ricas do mundo, mais rica do que países como Suíça, Catar ou Kuwait. Aparentemente, a Irlanda está indo incrivelmente bem. No entanto, nem todos na Irlanda parecem concordar. Na verdade, 70% dos jovens estão considerando deixar o país, principalmente devido à situação econômica. Mas como isso é possível? Por que os cidadãos de um dos países mais ricos estariam tão insatisfeitos com a economia? Bem, nem tudo sobre o sucesso econômico da Irlanda é o que parece. A realidade parece muito menos atraente do que de fora. E uma vez que você olha por baixo da superfície, a história de sucesso irlandesa começa a desmoronar rapidamente. Este é o lado sombrio do milagre econômico da Irlanda. Para entender, primeiro, um pouco do contexto de como chegamos aqui. Basicamente, durante a maior parte de sua história, a Irlanda tinha exatamente a reputação oposta à que tem hoje. Tanto como parte do Reino Unido quanto depois de se tornar independente, era um país pobre com uma economia em grande parte agrária e subdesenvolvida, dependente do comércio com o Reino Unido e com uma forte tradição de pessoas tentando escapar da pobreza deixando o país. O que também não ajudava a economia e não melhorou muito com o passar do tempo. No final dos anos 1980, a Irlanda ainda era um dos países mais pobres da Europa Ocidental. Mas então finalmente encontrou sua fórmula secreta. Naquela época, a Irlanda era membro da UE, União Europeia. Um bloco de países que compartilham um único mercado onde, como empresa, você pode vender para todos os Estados-membros, mas só precisa pagar impostos em um deles. E a Irlanda apostou que essa era a melhor maneira de transformar sua economia, para se tornar um centro onde todas as empresas estrangeiras que vêm fazer negócios na UE teriam sua residência oficial e permitiriam que a Irlanda coletasse uma pequena parte de seus lucros europeus. Para fazer isso, introduziu uma combinação de impostos baixos e subsídios econômicos. E logo depois, a aposta começou a dar certo. Grandes empresas dos Estados Unidos, como Dell, Microsoft e outras, começaram a escolher a Irlanda como sua residência oficial na Europa. Não porque seria um mercado importante, mas porque economizavam muito dinheiro em impostos. E os impostos que a Irlanda conseguiu coletar lançaram um boom que a economia irlandesa nunca viu antes. Nos anos 1990 e no ano 2000, estava crescendo tão rápido quanto economias como Singapura ou Coreia do Sul. E assim ficou conhecida como o Tigre Celta. Em 2008, a Irlanda foi duramente atingida pela crise econômica global. E a resposta irlandesa foi redobrar essa estratégia. Impostos baixos tornaram-se quase zero, e a Irlanda basicamente se tornou um paraíso fiscal global. Não era mais apenas uma sede europeia. As condições eram tão boas que muitas empresas dos Estados Unidos começaram a tributar seus lucros globais inteiros na Irlanda, onde pagavam quase nada. E a Irlanda ainda conseguiu uma fatia muito pequena de uma torta gigantesca. E emergiu da crise como uma fênix celta, crescendo mais rápido do que nunca e superando praticamente todos. Ao contrário da maior parte de sua história, a população da Irlanda estava agora crescendo, pois as pessoas não saíam mais, mas, em vez disso, muitos trabalhadores de tecnologia altamente remunerados estavam chegando para trabalhar para as grandes empresas de tecnologia. E a Irlanda desfrutou de sua reputação como o novo Vale do Silício europeu e um milagre econômico. Mas aqui vem o paradoxo. Se está indo tão bem, então por que tantas pessoas querem sair? Bem, enquanto toda a história de sucesso irlandesa parece incrível à primeira vista, ao olhar mais de perto, começa a se desfazer rapidamente. Então, aqui está o que está acontecendo. No ano passado, uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando deixar o país permanentemente porque não estão satisfeitos com a qualidade de vida. Uma grande razão é que há alguns anos a Irlanda tem enfrentado uma notoriamente má crise habitacional. E embora não esteja sozinha nisso, a situação irlandesa é especialmente ruim.
A coisa é que a Irlanda tem uma combinação particularmente ruim de políticas governamentais. Torna muito difícil para os desenvolvedores construir qualquer tipo de habitação urbana densa e torna muito fácil para qualquer pessoa objetar e impedir que seja construída. Como resultado, a Irlanda tem uma escassez crítica de moradias, o que naturalmente significa que a moradia é ou inacessível ou completamente inacessível para a maioria das pessoas. Um ano atrás, apenas 851 propriedades para aluguel foram listadas em todo o país de 5,1 milhões de pessoas, resultando em cenas bizarras como esta quando centenas de pessoas fizeram fila na rua em Dublin, tentando conseguir uma visita a um apartamento disponível para aluguel. Mas apesar do fato de que a crise habitacional tem acontecido há vários anos, e apesar de inúmeros protestos e promessas, o governo realmente não conseguiu fazer nada a respeito. Mas a habitação é realmente apenas um exemplo de um problema mais amplo. E é o fato de que a Irlanda é, de muitas maneiras, um país surpreendentemente mal administrado, que está falhando em construir infraestrutura básica e gerenciar serviços públicos essenciais. Por anos, a Irlanda lutou para construir estradas e infraestrutura de energia, e seu Sistema Nacional de Saúde está em uma crise perpétua, pois está constantemente superlotado, subfinanciado, e seus médicos estão fugindo para outros países de língua inglesa. Agora, é claro, a Irlanda não é o único país lutando com esses problemas, mas é apenas um contraste muito surpreendente entre o histórico econômico da Irlanda e uma reputação brilhante e sua realidade no terreno. Então, como pode a Irlanda ter um registro tão fantástico no papel, mas a realidade não parece corresponder a isso? Bem, a explicação desse paradoxo pode ser que a Irlanda não seja realmente tão rica, e todo o milagre irlandês não é realmente real. Vamos explicar. Obviamente, a Irlanda tem um PIB per capita extremamente alto, que é de longe o indicador mais comumente usado para como um país está economicamente. E olhando apenas para esse número, realmente parece que a economia irlandesa está muito à frente de todos os outros. Exceto que, se olharmos para diferentes estatísticas, as coisas começam a parecer meio estranhas rapidamente. Por exemplo, tem um salário médio bastante alto, mas não é quase tão alto quanto deveria ser considerando seu PIB. O salário médio irlandês é menor do que na maioria dos países escandinavos e semelhante a um salário médio em países como Holanda, Bélgica ou Áustria. Exceto que o PIB per capita desses países é quase metade da Irlanda. E outras estatísticas mostram uma tendência semelhante. Há uma grande lacuna entre os dados mostrando quão rica é a Irlanda e quão ricos as pessoas realmente são. Mas por quê? Bem, de acordo com uma teoria amplamente reconhecida por muitos economistas como precisa, mas furiosamente contestada pelo governo irlandês, a Irlanda não é nem de perto tão rica quanto parece ser no papel. E as estatísticas do PIB irlandês são massivamente infladas a tal ponto que elas não refletem realmente a realidade. E isso porque o PIB da Irlanda é impulsionado principalmente por corporações globais movendo seus lucros para a Irlanda. Lucros que não foram feitos na Irlanda, por empresas que não são irlandesas e que são retirados do país sem realmente entrar na economia irlandesa. Isso foi chamado de economia leprechaun, uma economia onde o PIB do país não diz absolutamente nada sobre quão rica a nação realmente é ou não é. E, na realidade, a Irlanda dificilmente poderia ser chamada de um país rico. Em vez disso, o resultado do modelo econômico particular da Irlanda poderia ser chamado de um conto de duas Irlandas, uma rica e uma pobre. Embora possa parecer isso pelas estatísticas do PIB, a pessoa irlandesa média não trabalha como desenvolvedora de software para o Google. Essas empresas empregam apenas uma pequena fração da força de trabalho irlandesa e, em vez disso, contam com trabalhadores altamente qualificados que vieram para a Irlanda do exterior. Esses trabalhadores altamente remunerados ajudaram a inflar os preços, mas a maioria das pessoas trabalha na economia doméstica irlandesa, que não tem nada a ver com a grande tecnologia, e elas ganham muito menos dinheiro. Mas enquanto a Irlanda rica chama a atenção, a Irlanda pobre, que está principalmente fora da vista,
é o que realmente retrata a realidade diária da maioria das pessoas. E a contabilidade mágica também esconde muitas falhas na economia irlandesa que seriam imediatamente visíveis e que são preocupantes. A Irlanda, por exemplo, tem uma das dívidas nacionais mais altas do mundo. Mas porque uma dívida nacional é geralmente relatada em relação ao PIB de um país, e porque a Irlanda tem um PIB insanamente alto, isso passa despercebido. Então, à primeira vista, parece que a ilha está administrando muito bem. Mas coloque o PIB de lado, e de repente você verá que não é bom. O economista Aaron Levinstein uma vez disse que estatísticas são como biquínis. O que eles revelam é sugestivo, mas o que eles escondem é vital. E embora até agora a Irlanda tenha conseguido esconder a verdadeira natureza de seu chamado milagre econômico, isso pode não durar muito mais tempo. A luta contra os paraísos fiscais está aumentando, e seus dias de coleta de impostos de gigantes estrangeiros podem estar chegando ao fim. E se isso acontecer, a realidade será revelada, e o que vai seguir não será bonito. Em resumo, a economia e a realidade de um país podem ser mais complexas do que os números sugerem à primeira vista. A Irlanda, com sua rica tapeçaria de sucessos e desafios, é um exemplo perfeito disso. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise profunda. Se você achou este conteúdo valioso, por favor, dê um gostei e inscreva-se no canal para mais insights e análises. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!